Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega. Nosso Deus, em João 3,16, lê a palavra do Senhor, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que o Filho de Deus, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que as suas obras eram reprovadas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui. Deus bendito, santo, abençoa a tua obra nesta manhã e abençoa cada um dos teus filhos que vai pregar a tua palavra e que vai cantar os hinos de louvor ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, tudo eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Vamos ouvir primeiro o irmão Lemar pregando a palavra de Deus. Fadiga, tristeza e nem dor, não há um coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora buscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muita
transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. De Deus fui firme, são as promessas mais firmes que a montanha são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus fui firme, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta, com os teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus fui firme, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guaridas, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu leva-nos ver Jesus então, ao fim fiel e corajoso dará. Se Deus fui firme, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Falha tudo, mas as promessas não falharão. Falhou um pouquinho aqui, mas as promessas chegarão. Louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tá gravando. Aleluia.
Senhor, Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ia proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que eu te vivo, tudo em mim podes fazer. E em Senhor, aonde me ordenares, eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ia proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. E em Senhor, aonde me ordenares, eu quisera ir ao campo missionário. Se eu quisera, Senhor, ia proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Glória ao Senhor. Agradeço, meu Deus, por estar aqui nesse momento, podendo levar a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Vamos meditar na palavra de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 em diante. Isso aqui é uma realidade que acontece no dia a dia de todos nós. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim.
E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 9, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levante-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nessa palavra nós vemos que o que acontece aqui na palavra do Senhor é justamente o que acontece na vida de várias pessoas. Porque quanta gente é ingrato, eu digo isso, porque nós só sabemos pedir. Você está na angústia hoje, você começa a implorar, pedir a Deus. Quando você recebe a bênção, o que você faz? Às vezes vira até as costas, esquece de agradecer. Porque o Senhor, Ele nos dá tudo de graça. E a gente não sabe reconhecer nem um pouquinho. Porque aqui pela palavra está dizendo, eram 10. De longe mesmo, não foi nem preciso Jesus triscar neles. De longe mesmo eles foram curados. Porque eles tiveram fé. Só que dos 10, 9 foram embora, não ganharam a bênção. E se afastaram dali sem agradecer. Mais um, esse reconheceu e foi aos pés do Senhor lhe agradecer pelo feito, a cura que ele recebeu. E gratidão é o que nós devemos dar ao nosso Senhor por nos dar, só em nós estarmos aqui nesta hora, respirando este ar, já é de glória, é graças a Deus que nós estamos aqui. Não é por meio de outro Deus, porque não existe, só existe um, que é Deus. O Senhor nos prepara para tudo, porque quando Ele veio salvar o povo do pecado, primeiramente veio Noé construindo a arca e o povo não acreditando, pereceu, morreram. Depois veio Moisés e o povo sem confiar muito, também pereceram. Agora veio Jesus Cristo, sofrendo, apanhando, sofrendo, crucificado, e mesmo assim tu ainda não decide, porque Ele que te salvou, Ele que deu a vida, foi crucificado para estar te salvando dos teus pecados, te levar para a vida eterna, para a glória do Senhor. E o que tu faz? Vira as costas para Ele, vai adorar outro Deus. E não existe, só tem um que pode ser o remediador entre a cidade santa, entre Deus, nós e o Senhor, nosso Deus. E Ele se chama Jesus, porque Ele veio morrer por nós para nos livrar dos nossos pecados e ressuscitou para que nós vivêssemos em Jesus Cristo. Ele não morreu, Ele ressuscitou para nos dar a liberdade. E o que nós fazemos? Não sabemos agradecer a Ele. Porque aqui, como nós vimos a palavra, eram 10 leprosos e só um teve Deus. Porque se não fosse Jesus naquela hora, eles estariam condenados. Não tinha cura para ele, a cura veio na hora certa, que foi Jesus. Jesus já sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Ele já estava ali, já sabia que ia acontecer isso. E você que recebeu a bênção, por que você não vai aos pés do Senhor agradecer Ele? Ser agradecido pela bênção que você recebe todo dia. Às vezes você está naquela aflição, angustiada, e você está pedindo, clamando a Deus. Mas quando a bênção vem, você esquece. Às vezes você diz: se Deus me der essa bênção, eu vou seguir Jesus. Às vezes você ainda tem vergonha de dizer que é um seguidor de Cristo. Eu tenho orgulho de dizer que Deus me tirou
de perdição que eu vivia, onde não me levava nada. E Deus me resgatou, porque ao momento que você vai a Ele, aceitar Ele, é porque Ele está te resgatando da perdição. Ele está te resgatando de todo o pecado. Ele está te dando uma nova vida. E você está pensando que a nova vida é aqui na terra, meu amigo. A nova vida começa depois da morte. Depois da morte é que vem a tua vida. Se tu estiver em Cristo, felicidade. Se tu não tiver, meu amigo, pena de tudo teremos. Porque a chance que você está tendo, vendo a palavra de Deus, os quatro cantos do mundo, e tu ainda te recusas a aceitar Jesus, te recusa a um que deu a vida do jeito que Ele deu, sofrendo por ti, sem te conhecer na palavra, porque Jesus, Ele conhece todo mundo, Ele sabe do teu coração, e para isso, para Ele entrar no teu coração, você tem de convidá-lo, aceitar Ele de coração. Quando você aceita Jesus de coração, você não se desvia dos caminhos dele. Agora, quando você é pressionado, que você aceita Ele, é fácil o inimigo te dominar e te afastar dos caminhos de Jesus. Por isso eu digo, aceite Ele, abre o teu coração. Essas palavras que estão ditas aqui, você abrir seu coração, começar a meditar nela, você vai dar oportunidade para Jesus entrar no seu coração. Jesus entrando no seu coração é você aceitando Ele como seu único Salvador. É só isso que precisa. Largar aquela vida imunda que tu vives e começar dali para frente. E que nem Ele disse, a mulher adúltera, vai, tu não tem mais pecado, vai e não peque mais. Quer dizer, ali... Aí a pessoa diz, tu era isso, tu era aquilo, não importa. O que importa para Deus é o que tu vai ser daquela hora em diante. Se Deus te quer, Ele te dá a mão, Ele te dá a salvação. Agora só falta você aceitar Ele. Não deixe para amanhã, que hoje você não sabe, hoje você está aqui, nós podemos estar aqui pregando a palavra dEle, e daqui a pouco o nosso destino, ninguém sabe. Nós não sabemos se nós vamos aturar ainda muito tempo, se nossa ida está perto. Então, vamos abrir o coração para aceitar Jesus. Procure, você quiser se congregar, vai ali na Assembleia de Deus, aqui na Santos Dumont, nós temos 3 para você. Comece assistindo os cultos, ouvindo a palavra, que Deus vai entrando no seu coração. E ali, quando você tomar a decisão, você vai ver que é maravilha. Quando você olhar para trás, se for preciso, nem olhe para trás, que aquilo que ficou lá para trás não interessa mais a Deus, não interessa mais a você. O interessante é o que vai acontecer daquela hora ali para frente. Então eu digo, irmão, o melhor caminho é aceitando Jesus. Reflita nas palavras. Saiba agradecer aquele que te deu a vida. E Deus tenha compaixão de ti e te perdoe pelos teus pecados. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, louvado seja. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto. Por favor,
contemples, não me censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Glória a Jesus. Vamos ler aqui em João 10, 11. Glória a Deus. João 11, o capítulo é o 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar nos últimos da ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá. Crês tu? Meus amados amigos, irmãos, esse texto bíblico relata que uma certa vez existia uma família que ela amava Jesus, e Jesus amava aquela família. Mas acontece uma certa vez que existia um homem chamado Lázaro, e uma certa vez Jesus estava afastado daquela aldeia, e ali aquele homem adoeceu, e mandaram chamar Jesus. Mas Jesus passou ainda 2 dias para que chegasse àquela aldeia. Mas quando mandaram chamar Jesus, Lázaro estava enfermo. E Jesus disse: vamos outra vez para que nós possamos visitar a Lázaro. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, Lázaro já tinha morrido, porque Jesus ainda ficou ainda 2 dias para que chegasse à aldeia. Jesus chegou depois de 4 dias, então Lázaro já estava morto. Mas aqui no texto nos diz que Jesus, quando chegou àquela aldeia, chegou e encontrou a irmã de Lázaro, e ela se ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, neste momento, ele olhou para aquela mulher e disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aquela mulher, naquele momento, ela disse: eu creio no Senhor. Então Jesus ali mandou que levasse ele até chegar ao túmulo. Meus amados amigos e irmãos, Jesus é aquele que entregou a sua vida numa cruz. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que dá a vida aos mortos. Jesus é aquele que ressuscita aquele que vive no pecado. Então nesta manhã nós estamos trazendo Jesus Cristo para a sua vida. Jesus Cristo que deu a vida a Lázaro, ressuscitou
ele novamente para que ele pudesse ter vida, para que todo aquele povo que estava ali pudesse ver que ele foi enviado por Deus, para que o povo pudesse crer nele, que ele era o Filho de Deus. Então Jesus, uma certa vez, meu amigo, estava entrando numa cidade, encontrou com um homem chamado ali. Ele chegou naquele momento, se ajoelhou aos pés de Jesus, para que Jesus fosse à sua casa, para que a sua filha estava à morte. Mas naquele momento ali, que Jesus ia seguindo para a casa daquele homem, então chegou uma mulher que estava há 12 anos, que estava enfermo, com uma doença que estava gastado tudo, mas com o momento que ela tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, então naquele momento ela foi curada da sua doença, porque tocou em Jesus Cristo. E ali, quando ela tocou em Jesus, Jesus olhou para a multidão e disse para a multidão: quem me tocou? Então ali, todos olharam para Jesus: Senhor, a multidão te aperta, a multidão é grande, e tu pergunta quem foi que te tocou. Jesus disse: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, meu amigo, então naquele momento aquela mulher, ela ficou tremendo com medo, porque a multidão era grande, mas ela não tinha saída. Então naquele momento ali, ela disse: Senhor, foi eu que te toquei. Então Jesus olhou para aquela mulher: filha, vai em paz, tudo feito conforme a tua vontade. Então naquele momento ali, meus amados amigos, você deve tocar em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos ler aqui em João 10, 11. Glória a Deus. João 11, o capítulo é o 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar nos últimos da ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá. Crês tu? Meus amados amigos, irmãos, esse texto bíblico relata que uma certa vez existia uma família que ela amava Jesus, e Jesus amava aquela família. Mas acontece uma certa vez que existia um homem chamado Lázaro, e uma certa vez Jesus estava afastado daquela aldeia, e ali aquele homem adoeceu, e mandaram chamar Jesus. Mas Jesus passou ainda 2 dias para que chegasse àquela aldeia. Mas quando mandaram chamar Jesus, Lázaro estava enfermo, e Jesus disse: vamos outra vez para que nós possamos visitar Lázaro. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, Lázaro já tinha morrido, porque Jesus ainda ficou ainda 2 dias para que chegasse à aldeia. Jesus chegou depois de 4 dias, então Lázaro já estava morto. Mas aqui no texto nos diz que Jesus, quando chegou àquela aldeia, chegou e encontrou a irmã de Lázaro, e ela se ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, neste momento, ele olhou para aquela mulher e disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aquela mulher, naquele momento, ela disse: eu creio no Senhor. Então Jesus ali mandou que levasse ele até chegar ao túmulo. Meus amados amigos e irmãos, Jesus é aquele que entregou a sua vida numa cruz. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que dá a vida aos mortos. Jesus é aquele que ressuscita aquele que vive no pecado. Então nesta manhã nós
estamos trazendo Jesus Cristo para a sua vida. Jesus Cristo que deu a vida a Lázaro, ressuscitou ele novamente para que ele pudesse ter vida, para que todo aquele povo que estava ali pudesse ver que ele foi enviado por Deus, para que o povo pudesse crer nele, que ele era o Filho de Deus. Então Jesus, uma certa vez, meu amigo, estava entrando numa cidade, encontrou com um homem chamado ali. Ele chegou naquele momento, se ajoelhou aos pés de Jesus, para que Jesus fosse à sua casa, para que a sua filha estava à morte. Mas naquele momento ali, que Jesus ia seguindo para a casa daquele homem, então chegou uma mulher que estava há 12 anos, que estava enfermo, com uma doença que estava gastado tudo, mas naquele momento que ela tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, então naquele momento ela foi curada da sua doença, porque tocou em Jesus Cristo. E ali, quando ela tocou em Jesus, Jesus olhou para a multidão e disse para a multidão: quem me tocou? Então ali, todos olharam para Jesus: Senhor, a multidão te aperta, a multidão é grande, e tu pergunta quem foi que te tocou. Jesus disse: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, meu amigo, então naquele momento aquela mulher, ela ficou tremendo com medo, porque a multidão era grande, mas ela não tinha saída. Então naquele momento ali, ela disse: Senhor, foi eu que te toquei. Então Jesus olhou para aquela mulher: filha, vai em paz, tudo feito conforme a tua vontade. Então naquele momento ali, meus amados amigos, você deve tocar em Jesus Cristo. Será tirada, que é o pecado. Às vezes ele diz: olha, eu não tenho doença nenhuma, mas a maior doença que existe na face da terra é o pecado do ser humano, é o pecado do homem. O pecado do homem é que fez Jesus vir a essa baixa terra e morrer numa cruz, para que pudesse o homem ter acesso a Deus. Porque o homem, ele se desviou dos caminhos do Senhor desde o lar de Adão. Quando Adão, ele pecou contra o Senhor, ele desobedeceu a lei de Deus, então o pecado passou para todos os homens. Esse é o mal que atinge o homem desde o lar de Adão. Esse pecado passou para todos os homens, e os homens continuam pecando, continuam prostituindo, continuam fazendo coisas que não agradam ao Senhor Deus. Então Jesus, ele veio a esta baixa terra para que o homem pudesse se chegar a Deus. Mas para você se chegar ao Senhor, é obrigado, meu amigo, você aceitar a Jesus, você confessar os seus pecados e aceitar a Jesus Cristo. Então neste momento aqui, quando Jesus chegou lá onde estava Lázaro em túmulos, então Jesus ali olhou e perguntou: tirai a pedra. A pedra é que traz a maneira da solução para que você possa se chegar a Jesus. Tira a pedra do seu coração, tira a pedra que está empatando você a seguir a Jesus Cristo. Então Jesus diz: tirai a pedra. E Marta olhou para Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus insistiu dizendo: tirai a pedra. Pode tirar a pedra do seu coração nesta manhã. Pode remover esta pedra que está no seu coração, essa pedra das dúvidas, meu amigo, esta pedra do pecado, que tira você distante de Deus, que tira você de caminhar para o caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus. Então o inimigo de nossas almas, ele coloca em você dúvida, ele coloca em você uma situação que você fica longe de Deus. Isso é que ele quer, que você fique distante do caminho do Senhor. Mas nesta manhã nós estamos trazendo aqui a Jesus Cristo de Nazaré, a Jesus Cristo que subiu ao céu, sentou à direita de Deus e hoje ele está intercedendo por cada um de nós. Nos diz a Bíblia que você está seguindo a Jesus Cristo. Em João nos diz o seguinte: que a luz ela veio ao mundo, então todo aquele que ama a luz e aborrece o pecado, ele vai nos caminhos do Senhor. Então é nesta manhã
Quando Jesus disse, tirai a pedra, então a pedra foi retirada. E Jesus em alta voz clamou dizendo, Lázaro vem para fora. Então naquele momento, aquele homem ele saiu enrolado, enfaixado, mas ele saiu daquele tenoso. Ninguém sabe, a Bíblia nos diz se ele saiu andando ou saiu levitando, mas ele saiu, meu amigo. No meu pensar, ele saiu levitando porque ele estava enfaixado. Então Jesus mandou que eu tirasse a faixa dele, tirasse tudo dele e deixasse ele ir. Então naquele momento ali, o povo se alegraram, o povo se glorificaram a Jesus. Então muitos deles creram em Jesus Cristo naquele momento, porque o povo procurava apedrejar Jesus ali nesse texto, mas Jesus ali, ele demonstrou àquele povo que ali ele era enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus, ele era a ressurreição, ele é a vida, ele é tudo, meu amigo. Então se você quer chegar a Jesus, você tem que deixar tudo, você tem que se afastar do pecado, você tem que se afastar deste mundo e seguir a Jesus Cristo. Então nesta manhã, é manhã de salvação, é manhã de transformação, é manhã de vida eterna. Então Jesus ele está batendo na porta do teu coração, como disse a Bíblia, abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Então ele vai cear contigo e ele contigo e você com ele. Então você deve nesta manhã abrir a porta do teu coração e deixar Jesus entrar. Não endureça o teu coração, mas abra o teu coração para Jesus Cristo nesta manhã e deixa ele fazer morada, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida e você será uma felicidade na presença de Deus e na presença da sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor para todo o sempre. Glória a Deus. Misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e queremos compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E queremos nesse momento também lhe convidar a abrir a Bíblia Sagrada. Nós queremos que você abra o Evangelho de João, capítulo 3, é um texto muito conhecido entre nós, João 3, e vamos ler o verso 16, João 3, e o verso 16, que está escrito da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir novamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto que nós acabamos de ler, ou parte dele aqui, é uma parte da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos conversando com Jesus, querendo saber a respeito da salvação, e Jesus dá algumas instruções para ele, falando a respeito do novo nascimento. E lá mais na frente, ele vai explicar que Deus amou o mundo. E quando ele diz aqui Deus amou o mundo, ele está dizendo Deus amou as pessoas, amou os seres humanos e enviou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter direito da vida eterna. Porque, meus queridos, todo homem aqui na face dessa terra, ao nascer, ele é pecador. A Bíblia vai nos dizer que o homem pecou contra Deus, errou o alvo e foi destituído da glória de Deus. E agora só Jesus, melhor dizendo, que tem o poder de novamente nos fazer amigos de Deus,
Só através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos ser purificados de todo pecado, de toda injustiça e novamente temos direito do reino de Deus. Só através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. E aí todos os homens são pecadores. E também em Romanos 6, se não me engano, o verso 23, vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, nesse mesmo verso, vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o certo é que nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Se não, meu querido ouvinte, meu querido irmão, é inferno real na vida daquele que não aceitar. Que não aceitará Jesus como Salvador. Olha, aqui o texto está nos dizendo que Deus é amor, ou que Ele nos amou. Amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tem que crer, não pereça, mas venha ter a vida eterna através do sacrifício de Jesus Cristo. Deus amou. Mas também deixa eu explicar uma coisa, porque há alguém que diz por aí, como é que Deus é amor e acontece tanta coisa ruim no mundo? Como é que Deus é amor e Ele pode castigar alguém? Deixa eu dizer para você, Deus é amor, mas também Ele é justiça. E outra coisa, não existe essa de quem ama não castiga. Quem foi que lhe disse isso? Quem ama não pode contrariar. Quem que lhe falou isso? Quem ama pode castigar e quem ama pode contrariar também. Imagina aí, se o pai não castiga seu filho, e ele ama o seu filho, mas ele tem, por algumas vezes, que lhe impor alguma coisa, castigo, tem que contrariar. Imagine aí uma criança, o pai que ama uma criança, ele vai querer pular em uma água, não sabe nadar. Se o pai deixar ele fazer o que ele quer, vai ser prejudicial para ele, não vai? Então quem ama, irmãos, corrige sim. Quem ama pode sim dizer não, pode contrariar. Essa história aí que quem ama não contraria, que ele vão apresentar uma visão de mundo centrada no ser humano, nas emoções, com destaque nas emoções humanas, na liberdade de pensamento. Liberdade não, libertinagem. Deus, Ele nos ama. E Ele nos dá uma coisa chamada liberdade, no sentido de escolher o que você quer. O Senhor, Ele não obriga ninguém a andar nos seus caminhos. Ele lhe deixa você escolher. Você que tem o direito de escolher. Coloca diante de você a bênção. Jesus Cristo, que é a bênção maior para o ser humano, que vai lhe dar o direito de vida eterna. E deixa eu lhe dizer, por que nós estamos pregando isso aqui? Porque a vontade de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade e venha se salvar. Porque, meus irmãos, o desejo de Deus é que você se salve, encontre em Jesus a salvação. Porque pode ser que alguém não crê, pensa que quando fechar os olhinhos aqui nessa terra, acabou. Não, a Bíblia nos ensina, segue-se o juízo. Nós vamos seguir. Tem uma vida a seguir, e esta vida é eterna. A palavra já está dizendo eterna, eternidade. Temos uma eternidade para seguir, com Jesus ou sem Jesus. Agora deixa eu te explicar. Sem Jesus, inferno. Com Jesus, céu. Vida eterna, de gozo, de felicidade. É por isso que nós estamos aqui.
pregando esse Jesus que lhe amou primeiro e que nos chamou, nos alistou para estar aqui nesta hora, neste dia, nesta manhã, dizendo para você que Ele lhe ama e Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade. Vou repetir mais uma vez, que você venha receber esse amor de Deus para você. E eu sei que você ama também a Deus. Talvez está faltando você abrir os olhos espirituais para poder enxergar que há um futuro perigoso para aqueles que não conhecem a Jesus de verdade. E deixa eu listar aqui aqueles que não irão se encontrar com Jesus. Apocalipse 21 e o verso 8. Eu comecei dizendo que Deus é amor, que Ele quer salvar. E agora eu vou lhe mostrar o perigo daqueles que não aceitaram esse amor. Para onde vão esses que não aceitaram o amor de Jesus, o amor de Deus? Olha o que está dizendo Apocalipse 21, verso 8. Quem vai ficar de fora do céu? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados. Ei, cuidado com a incredulidade. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E é essa morte aqui que lá em Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Tem alguém que pensa essa morte física? Não, está falando da eternidade. Está falando aqui do lago de enxofre, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Você pode consultar aí na sua Bíblia, Apocalipse 21 e o verso 8. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa, cuidado com a religiosidade. Olha o que a Bíblia diz, porque eu estou dizendo isso porque pode ser que alguém esteja dizendo, irmão, eu já tenho minha religião, e a minha religião é a que Deus deixou, é a igreja que Deus deixou. Deixa eu lhe explicar o conceito de religião bíblico. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. Olha o que ele vai dizer. A religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você está se guardando da corrupção do mundo? E bem aqui, eu acredito, quando você se guarda da corrupção do mundo, você está guardado aonde? Salmista vai dizer que há um esconderijo no Altíssimo. E para se esconder da corrupção, só em Jesus, meu irmão. Se você tiver Jesus, você está guardado da corrupção desse mundo. Então Deus tem salvação para você nesta manhã. Te aproxima de Deus, Ele te chama. Te aproxima de Jesus, Ele te chama. Não faça oração. Essa é a tua oportunidade. Não deixa passar esse dia. Qual o dia da salvação? É hoje. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto. Ai de ti, ai de mim, se partir para a eternidade sem Jesus. Portanto, Deus está te dando na excelência deste dia a oportunidade de buscá-lo, de estar à sua presença, de ser salvo. Jesus te ama e Jesus é o padrão do céu, de maneira que Deus te ama muito, mas Deus não te aceita da forma como você é, do jeito que você é, com todos os seus pecados. Deus te ama muito, mas aborrece o teu pecado. Você sabe quem é o padrão do céu? É Jesus. Ele é o padrão do céu. Por isso que nós temos que aceitá-lo, que recebê-lo, que abraçá-lo. Só desta forma nós iremos para o céu, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, e não perda a oportunidade, porque perdendo essa oportunidade é tarde demais. Amém? Receba esta palavra no teu coração. Acorda. Se você estiver dormindo, acorda. Jesus te ama e te dá este dia para que você possa se decidir. Não estamos tratando de religião.
Estamos tratando de Jesus Cristo. A religião você pode ter a que você quiser. Agora Jesus é só um. Busque-o enquanto você tem oportunidade. Vamos orar, agradecer pela oportunidade que o nosso irmão Hernildo nos dá de falar a palavra de Deus em frente à sua residência, juntamente com a sua esposa Rosa. Que Deus possa lhes abençoar e fazer com que eles possam ser prósperos, em nome de Jesus Cristo. Portanto, todo esse cenário nesta manhã foi para que você pudesse ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração e ser salvo você e a sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você aceita a Jesus Cristo, aí na intimidade do teu lar, dobre os teus joelhos e repita estas minhas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, perdoe todos os meus pecados e me dá o direito de salvação. Agora ore juntamente conosco em forma de agradecimento. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos nesta hora em via pública, meu Senhor, para proclamar o teu nome, porque esta é a tua palavra. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. E assim nós estamos fazendo, pregando a tua palavra, para que estes que estão ouvindo verdadeiramente possa ser salvo. Meu Deus e meu Pai, abençoa meu Deus querido, que ele possa dar testemunho que só o Senhor cura, que só o Senhor salva, que só o Senhor leva para o céu. Sim. Queremos agradecer à família do nosso irmão Hernildo, que nesta manhã nos abençoou em nos trazer a palavra de Deus aqui em frente à sua residência. Que a tua graça possa estar sobre ele, que as tuas bênçãos possam estar sobre ele, sobre a sua família, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai, abençoa aqui os teus filhos que chegaram até aqui e agora estão se dirigindo para os nossos lares. Ser conosco, meu Pai, dai-nos um dia abençoado, abençoa todos nós, meu Deus querido, debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça, para a honra e glória do teu nome, porque nós estamos felizes, meu Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. E quem está feliz, diga amém. Que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilha.